Bem, como hoje é 5 de novembro e como eu sou um fã dessa obra, eu sempre, todos os anos, compartilho vídeos ou frases ou coisas que tal relativas a V de Vingança. Eu sempre amo aquilo que é falado nesse livro sobre a questão de revoluções e como elas afetaram na vida das pessoas. Só lembrando que apesar de V de Vingança ser uma obra-prima de Alan Moore e desenhada por David Lloyd, na verdade ela trata-se um pouco sobre vingança. E eu, como falei a um amigo meu, gostaria de colocar fogo na cidade. Bem, vamos ao que interessa então. Eu vou até retirar a internet aqui porque teve um conhecido que me mandou mensagem agora. Esse trecho é tão lindo. Lembrem do 5 de novembro. Que traição, que artimanha. Por isso não há por esquecer uma traição tamanha. A cidade de Santa Isabel, se já não é, está para se tornar a capital nacional dos quadrinhos. Só que a única coisa que exibem de Santa Isabel são os trabalhos de Maurício de Souza. Ele não é um artista ruim, ele é um ótimo artista. Eu só não gosto do trabalho dele por questões pessoais e também por questões de outras pessoas que já demonstraram o quanto ele não é tão amável. Recentemente, colocaram um vídeo dele cumprimentando Santa Isabel e tudo mais, papapá, papapá. E aí falaram, olha só, se ele não gosta tanto de Santa Isabel, por que ele está fazendo esse vídeo? Pelo mesmo motivo que políticos fazem diversas vezes, diversos discursos bonitos. Porque ele não quer ser odiado. Ciro Gomes, Temer, Bolsonaro, Lula, Dilma, tantos políticos fazem a mesma coisa. E como eu falei a um amigo, eu quero colocar um pouco de fogo nessa conversa. Já que vamos falar sobre quadrinhos, temos que nos ter consciência de que quadrinhos não são somente coisas voltadas para grupos infanto-juvenis. As gibitecas que eu procurei na internet e tudo mais são voltadas para diversos públicos, das crianças aos adolescentes, passando para a vida adulta. E muitos dos quadrinhos que eu fui coletando nessa minha vida têm diversas funções. Por exemplo, os 300 de Esparta. Um leitor que tenha certo cuidado com 300 de Esparta vai compreender alguns detalhes sobre ele. Apesar de falar dos 300 homens que lutaram contra os persas na Idade Antiga para proteger o território e tudo mais, primeira coisa, ele é uma liberdade artística de Frank Miller e Lynn Farley. O que significa isso? Significa que ele transformou os persas em monstros. Você pode ver vários quadrinhos, eu não vou estar mostrando isso porque não é de minha competência. Mas apesar desses 5 quadrinhos, você pode encontrar um encadernado deles por um preço bem alto hoje em dia, isso demonstra que eu posso ensinar história através de quadrinhos, de histórias em quadrinhos. Bacana, né? E me digam, quem nunca viu isso em uma prova de português? Criaturas bizarras de outro planeta. Deu tilt no progresso científico. Deixa eu ver se eu estou colocando certinho. Não, não estou colocando. Olha agora. O ataque sob... Deixa eu ver aqui. O ataque dos perturbados monstros de neve mutantes assassinos. É um nome muito longo.
Normalmente o pessoal que faz provas de português, e não somente português, mas até outros, usam o Calvin como uma espécie de maneira de falar sobre o português e tudo mais, mesmo sendo na verdade inglês. Acho que o escritor é norte-americano. E se a gente quiser pegar sobre outras coisas, a gente pode ir um pouquinho mais para a área da ciência. Doctor Who, apesar de ser uma fantasia sci-fi, Doctor Who tem algumas vezes muitos elementos que tratam sobre questões de ciência real, assim como seriados como Flash, como quadrinhos como Flash, como histórias do Homem-Aranha e por aí vai. Isso sem contar que logo logo vai sair pelo próprio Neil Gaiman uma série com um dos personagens mais famosos dele, que foi Sandman, uma versão de um super-herói que dentro da história ele se tornou uma espécie de entidade da DC, mais ou menos o selo Vértigo, o selo adulto para quadrinhos. Então a gente vê que tem vários elementos que a gente pode pegar e encontrar em gibitecas. Obviamente que não vai ter coisas tão seletas assim. Entretanto, isso é necessário e é possível através de estudos sobre a questão de quadrinhos. Mas espera aí, Luiz, como assim estudo sobre quadrinhos? Acho que esse aqui é o mais curto e acho que é o que eu mais gostei. Pesquisa acadêmica em histórias em quadrinhos por Valdomiro Vergueiro. Ele vai falar como que você pode utilizar a questão dos quadrinhos em geral em diversos momentos da história. Uma das partes que eu mais gostei foi sobre perspectiva histórica, sociológica, psicológica, econômica e financeira, perspectiva artística, deixa eu ver o que mais, perspectiva filosófica e outras coisitas más. E esse aqui, acho que é ótimo para um professor de português, porque não é somente o Valdomiro Vergueiro que está aqui nesse livro. Tem o Paulo Ramos, também são pesquisadores, e o Diego Vigueira. Então eu posso utilizar isso para participar de uma pesquisa falando sobre histórias e quadrinhos. Assim como o livro Mangá, O Poder dos Quadrinhos Japoneses, da Sonia Luiten, que foi da USP, se eu me lembro direito. Então, eu queria saber do povo da cidade de Santa Isabel, que fala que vai se tornar a nova capital nacional dos quadrinhos, onde estão esses pesquisadores? Por que não chamaram alguns artistas para conversar? Sentar e conversar sobre isso. A gente vai fazer uma exposição, a gente quer vocês aí. Tá, vamos conversar. Vamos primeiro conversar, vamos ter tempo para fazer a exposição. Não vamos fazer daqui a um mês. Vamos sentar, conversar e fazer tudo bonitinho, para não fazer uma bicicleta do Sansão 1.0. Se vocês querem entender o que eu quero dizer, foi feita uma espécie de brincadeira com algumas crianças. Uma garota de 12 anos, ela pegou as pistas e conseguiu encontrar. Além dela ganhar um boneco de pelúcia que, se eu tiver certo, deve ter sido com o aspecto do Sansão, da Mônica, ela ganhou uma bicicleta que eu acho que daria para o meu sobrinho de menos de um mês de vida, um pouco mais de um mês. Olha só, eu errando isso aqui, coisa feia, né? Mas, por que eu estou comentando isso? Porque, por exemplo, também, vamos chamar um ilustrador. Tá, você vai chamar um ilustrador daqui de Santa Isabel, você vai pagar ele? Você vai pagar algum artista por conta do que ele está fazendo naquele dia? Sabe, eu não sou contra você se candidatar a fazer coisas de graça. Eu estou fazendo um serviço que está sendo de graça. Eu estou fazendo muitas ilustrações, mas é porque eu quero. Eu não vou comentar isso ainda, mas um dia eu ainda vou falar. Então, se vocês estão reclamando tanto
de que os artistas não estão lhes ouvindo, chama eles, cara, para de ser preguiçoso e chama eles para conversar. Chama eu, chama o Sidão, chama a Miriam, chama o Francisco Machado, chama o pessoal para sentar. Ah, mas que um não gosta do outro? Pô, eu sempre ouvi isso. E eu fui pesquisar sobre a cidade inteira. Se tiver algum artista que não vai com a minha cara, eu vou estar falando dele. Porque já está escrito lá no blog nome de pessoas que às vezes não vão nem com a minha cara. Se eu não estou pesquisando sobre essa pessoa, é porque realmente aquela pessoa não tem uma importância grande dentro da cidade com relação à questão artística. Ela pode estar fazendo arte, mas isso não é uma questão minha. Ah, eu não vou colocar ele porque eu não gosto. Não, é porque é uma questão de pesquisa. E, só lembrando, como ilustrador, isso me influenciou a fazer desenhos desse tipo, um pouco mais violentos, obviamente, ou desse tipo, que também vão estar em trabalhos que eu vou precisar estar entregando nesse final de ano. Então, mostrado tudo isso, é necessário fazer essa pequena crítica sobre a questão de quadrinhos aqui, para pegar fogo na cidade, porque só para dar uma ideia para essas pessoas que estão aí paradas, não procurando muito fazer algo pela questão de cultura. Ah, mas Luiz, você não está vendo o que a gente está fazendo. E vocês estão vendo algo que eu estou fazendo? Recentemente, algumas pessoas falaram: não, Luiz, eu estou sempre acompanhando o seu trabalho. O caramba que estão! Eu sei quem está acompanhando meu trabalho, por exemplo, pelo blog. Eu vejo questões de visualizações. No mesmo dia que uma pessoa falou que eu tinha entrado no meu blog para ver textos que eu escrevi, tinha 0 visualização naquela postagem que eu coloquei. 0 visualizações. Eu não sou cego, gente. Eu posso ser horrível de matemática, mas eu não sou cego. Então, falar tudo isso, passar dessa minha raivinha, eu não estou fazendo isso por mim, mas eu estou fazendo isso pela valorização dos outros artistas que merecem. Vamos lá, gente. Deixa de ser preguiçoso. 5 de novembro não vai matar ninguém se vocês aproveitarem. Olha só como que eu estou falando. Parece até que eu estou ameaçando alguém. Adoraria, mas eu não tenho essa capacidade. De qualquer jeito, os quadrinhos são fontes inesgotáveis de poder, de sabedoria e de conhecimento. Se vocês deixassem de falar somente do Maurício de Souza, ah, mas é a Gibiteca do Maurício de Souza. Vocês têm um monte de quadrinhos meus lá dentro da Gibiteca Maurício de Souza que estavam num armário. Não vou citar nomes de quem colocou aquele armário e tudo mais, porque eu prefiro poupar essa pessoa de qualquer encheção de saco para ela. Mas ela era uma pessoa maravilhosa, me ajudou pra caramba lá na Gibiteca, quando eu tava dando curso de desenho em 2018. E sinceramente, se vocês têm tantos quadrinhos assim, por que vocês não transformam aquele lugar numa gipteca? Não somente do Maurício Souza. Maurício Souza tá o nome pro lugar. Você nem tem um nome para aquela praça de frente. E eu tenho quase certeza que vão colocar o nome Maurício Souza naquela praça. Que não é nem uma praça, é uma viela. Saca? É simples assim. Bem, se eu incomodei alguém, pela primeira vez em muito tempo vou falar dane-se. Mas se eu conseguir acender a chama do que você considera como uma vontade de querer mostrar seu trabalho, eu estou para fazer uma espécie de exposição, pode ser virtual, pode ser física, eu ainda estou correndo atrás para ver tudo certinho, chamada Artistas Underground. Eu vou logo postar isso em mais redes sociais, só tinha colocado meus stories, mas fiquem de olho. Isso aqui é uma provocação para vocês. E não me venham falar que isso é algo cruel ou muito errado com vocês. Já tem tempo que eu estou batendo essa fita aqui para vocês da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santa Isabel. Ok?
De um jeito ou de outro, a gente vai estar fazendo isso aí, mesmo que seja de forma virtual, para nos lembrarmos que existem artistas dentro de Santa Isabel que não são muito conhecidos e eles precisam ser chamados, precisam ser valorizados. Beleza? Tchau.